O sistema trifásico é composto por três fases: fase 1, fase 2, fase 3. Observando o giro angular de um gerador ou motor, realizando 360 graus, como estamos analisando um sistema de três fases, a defasagem entre eles deve ser de 120 graus. Para isso, é simplesmente dividindo 360 dividido por 3. Portanto, obtemos o sistema como podemos ver nessa ilustração, e como resultado da formação de três senoides defasadas em 120 graus uma da outra. Ok? Então, com isso, utilizando o estudo dos vetores, nós temos o vetor da fase 2, vetor da fase 1, por exemplo. Tá? Normalmente nós utilizamos o estudo somente entre dois vetores, entre duas fases, pois seria redundante utilizar o estudo para as três fases. Então nós temos uma defasagem entre fases de 120 graus. Com isso, podemos observar que a fase 1 com a fase 2 resulta da tensão de linha. A tensão de linha é a tensão entre uma fase e a outra, o extremo de uma fase com a outra. Bom, para obtermos o valor de raiz de 3, temos que utilizar a lei dos cossenos, onde V ao quadrado é a fórmula geral, que no nosso caso é a tensão de linha ao quadrado, é igual a tensão de fase 1 ao quadrado mais a tensão de fase 2 ao quadrado menos 2 vezes a tensão de fase 1 vezes a fase 2 vezes cosseno de 120. Sabemos que o cosseno de 120 é igual a menos meio. Portanto, podemos minimizar a equação, tornando uma equação igual a V ao quadrado, VL ao quadrado, tensão de linha ao quadrado, que é igual a tensão de fase 1 ao quadrado, mais a tensão de fase 2 ao quadrado, menos VF1 vezes VF2 vezes tudo menos 1. Ok? Então, com isso, nós vamos obter que a tensão de linha ao quadrado é igual a tensão de fase 1 mais a tensão de fase 2 mais a tensão de fase 1 vezes a tensão de fase 2. Bom, sabemos que num sistema trifásico, as três fases contêm a mesma tensão, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, fase 1 igual a fase 2 igual a fase 3, que vamos colocar como todas como 127 volts. Bom, com isso, aplicando a fórmula geral, vamos obter que a tensão de linha ao quadrado é a tensão de fase 1, que no caso 127 ao quadrado, mais fase 2, 127 ao quadrado, mais fase 1, 127, vezes a fase 2, que é 127 também. Com isso, podemos 127 vezes 127, 127 ao quadrado, então vamos ter a soma de todos os quadrados aqui, igual a tensão de linha ao quadrado. Com isso,
podemos minimizar que 3 vezes 127 ao quadrado é o mesmo da operação anterior. Eliminando o expoente ao quadrado da tensão de linha, vamos ter a raiz de 3 vezes 127 ao quadrado, onde que a raiz de 127 ao quadrado é 127. Então vamos obter que a tensão de linha é igual a tensão de 127, que é a tensão de fase, vezes raiz de 3. Tá, okay? Então, nós podemos, com isso, ter dois sistemas trifásicos. O sistema estrela, tá certo? E no sistema estrela nós temos uns circuitos em série, tá vendo? Nós temos um circuito série, onde que a tensão de fase é diferente da tensão de linha, onde que vamos ter que a tensão de fase é igual a raiz de 3 dividido por a tensão de linha, pois a fórmula original que nós acabamos de ver, que é a tensão de linha igual a tensão de fase vezes raiz de 3, onde que a tensão de fase igual a raiz de 3 dividido pela tensão de linha, e a corrente de fase igual à corrente de linha. Também podemos obter um sistema tipo delta, ou triângulo, né? E podemos observar que é um sistema paralelo. Sendo um sistema paralelo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Porém, a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase vezes raiz de 3. Da mesma forma, invertendo a fórmula, que a corrente de fase é igual a raiz de 3 dividido pela corrente de linha. Tá? Com isso, vocês podem compreender tanto o fechamento de um sistema trifásico, como também a origem da raiz de 3. Ok, então com isso, acompanhem a parte do e-book, né, para ir adiante com os seus estudos. O sistema trifásico é composto por 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3. Observando o giro angular de um gerador ou motor, realizando, né, 360 graus, como estamos analisando um sistema de 3 fases, a defasagem entre eles deve ser de 120 graus. Para isso, é simplesmente dividindo 360 dividido por 3. Portanto, obtemos o sistema como podemos ver nessa ilustração, e como resultado da formação de 3 senoides defasadas em 120 graus uma da outra. Ok? Então, com isso, utilizando o estudo dos vetores, nós temos o vetor da fase 2, vetor da fase 1, por exemplo. Tá? Normalmente nós utilizamos o estudo somente entre 2 vetores, entre 2 fases, pois seria redundante utilizar o estudo para as 3 fases. Então nós temos uma defasagem entre fases de 120 graus. Com isso, podemos observar que a fase 1 com a fase 2 resulta da tensão de linha, né? A tensão de linha é a tensão entre uma fase e a outra, o extremo de uma fase com a outra. Bom, para obtermos o valor de raiz de 3, temos que utilizar a lei dos cossenos, onde V ao quadrado é a fórmula geral, que no nosso caso é a tensão de linha ao quadrado, é igual a tensão de fase 1
ao quadrado mais a tensão de fase 2 ao quadrado menos 2 vezes a tensão de fase 1 vezes a fase 2 vezes cosseno de 120. Sabemos que o cosseno de 120 é igual a menos meio. Portanto, podemos minimizar a equação, tornando uma equação igual a V ao quadrado, VL ao quadrado, né, tensão de linha ao quadrado, que é igual a tensão de fase 1 ao quadrado, mais a tensão de fase 2 ao quadrado, menos VF1 vezes VF2 vezes tudo menos 1. Ok? Então, com isso, nós vamos obter que a tensão de linha ao quadrado é igual a tensão de fase 1 mais a tensão de fase 2 mais a tensão de fase 1 vezes a tensão de fase 2. Bom, sabemos que num sistema trifásico, as três fases contêm a mesma tensão, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, fase 1 igual a fase 2 igual a fase 3, que vamos colocar como todas como 127 volts. Bom, com isso, aplicando a fórmula geral, vamos obter que a tensão de linha ao quadrado é a tensão de fase 1, que no caso 127 ao quadrado, mais fase 2, 127 ao quadrado, mais fase 1, 127, vezes a fase 2, que é 127 também. Com isso, podemos 127 vezes 127, 127 ao quadrado, então vamos ter a soma de todos os quadrados aqui, igual a tensão de linha ao quadrado. Com isso, podemos minimizar que 3 vezes 127 ao quadrado é o mesmo da operação anterior. Eliminando o expoente ao quadrado da tensão de linha, vamos ter a raiz de 3 vezes 127 ao quadrado, onde que a raiz de 127 ao quadrado é 127. Então, vamos obter que a tensão de linha é igual a tensão de 127, que é a tensão de fase, vezes raiz de 3. Tá, okay? Então, nós podemos, com isso, ter dois sistemas trifásicos. O sistema estrela, tá certo? E no sistema estrela nós temos uns circuitos em série, tá vendo? Nós temos um circuito série, onde que a tensão de fase é diferente da tensão de linha, onde que vamos ter que a tensão de fase é igual a raiz de 3 dividido por a tensão de linha, pois a fórmula original que nós acabamos de ver, que é a tensão de linha igual a tensão de fase vezes raiz de 3, onde que a tensão de fase igual a raiz de 3 dividido pela tensão de linha, e a corrente de fase igual à corrente de linha. Também podemos obter um sistema tipo delta, ou triângulo, né? E podemos observar que é um sistema paralelo. Sendo um sistema paralelo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Porém, a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase vezes raiz de 3. Da mesma forma, invertendo a fórmula, que a corrente de fase é igual a raiz de 3 dividido pela corrente de linha. Tá? Com isso, vocês podem compreender tanto o fechamento de um sistema trifásico, como também a origem da raiz de 3. Ok, então com isso, acompanhem a parte do e-book, né, para ir adiante com os seus estudos.